Me chamo Maurício Esperandil, sou médico cardiologista e presidente do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia, carinhosamente chamado de GENCA-SPC. Desde já agradeço a presença de todos vocês e digo ser uma alegria encontrá-los para mais uma noite de estudo e discussão. O GENCA já se encontra em atividades há alguns meses e tem por finalidade congregar os médicos cardiologistas, assim como demais profissionais de saúde vinculados à Sociedade Paranaense de Cardiologia, para o estudo sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade dos nossos pacientes em relação a seus processos de saúde e doença. Se você está nos assistindo posteriormente no YouTube e tem interesse em participar, entre em contato em nosso perfil através de mensagem ou e-mail. Hoje, quem realizará a moderação de nosso encontro será meu colega e amigo Dr. Evandro Krugel, também médico cardiologista aqui em Curitiba e diretor administrativo do GENCA-SPC. Agradeço mais uma vez a companhia de todos nesse encontro, já deixo aqui meu grande apreço pelo nosso palestrante da noite e passo a palavra ao Dr. Evandro para seguirmos nossas atividades. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Maurício, por me convidar para moderar a brilhante apresentação que teremos hoje do Dr. Júlio, e quero agradecer também a todos a presença e disponibilidade de tempo para a nossa aula de hoje. No mês passado, a gente recebeu com muita alegria o Dr. Roberto Sporcati, que trouxe um aprofundamento sobre a abordagem da espiritualidade e medicina cardiovascular. Foi uma aula imperdível, e quem não teve a oportunidade de vê-la no mês passado, ela está disponível no site da Sociedade Paranaense de Cardiologia, no prcardio.org, na aba de Fique por Dentro. E na noite de hoje, temos a enorme satisfação em receber mais um colega carioca, né? A SOCER já possui um departamento de espiritualidade muito bem desenvolvido, e o pessoal de lá já soma uma vasta experiência no tema. Justamente por isso, estamos aqui buscando aprender com vocês. Mais uma vez, obrigado, Dr. Júlio. Hoje, então, recebemos o Dr. Júlio Tolentino, que já foi médico cardiologista, como ele já mesmo falou, vice-presidente do DENCA da SOCERG. O Dr. Júlio também é professor da disciplina de Saúde e Espiritualidade da Unirio, onde atua também como professor do programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociência. Acho que mais ou menos é isso, né, Dr. Júlio? E ele abordará um tema muito discutido dentro da espiritualidade e saúde, que é a intervenção terapêutica do perdão e da gratidão, como promotor de saúde e tratamento de doenças. Eu tenho certeza que esse é um tema que ainda é muito pouco utilizado dentro dos consultórios cardiológicos, mas definitivamente desperta a curiosidade de todos. Então, teremos até aproximadamente 21 horas para a sua exposição, Dr. Júlio, e depois passaremos a perguntas e discussões. Júlio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, e esteja à vontade, e desejo para você uma iluminada apresentação. Muito obrigado, Júlio. Bom, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Na verdade, eu conheço o Maurício, eu tenho imensa admiração por ele, e o trabalho de vocês realmente eu estou muito bem impressionado com a evolução, enfim, com tudo que está sendo feito, então realmente vocês estão de parabéns, e é uma honra de verdade, um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. A ideia, então, como eu falei, é trazer isso para a prática, vivo isso bastante, enfim, faz parte do meu ofício, tudo que envolve espiritualidade e seus mediadores. Então, para a gente começar, podemos começar, por favor, Maurício? Então, eu vou começar com um caso clínico. Um paciente que eu atendi no consultório é o Marcos, de 46 anos, casado, morador do Rio de Janeiro e produtor musical. Ele foi por acompanhamento de infarto, ele teve um infarto agudo do miocárdio, ele foi no consultório. Então, o que ele relata é o seguinte, que há 30 dias foi internado com um quadro de síndrome coronariana aguda após uma discussão familiar significativa. Ele falou que brigou com o irmão e que ele atribui a briga do irmão, inclusive, a todo o problema. Ele disse que ficou enfurecido com a briga e, enfim, isso daí foi para ele muito marcante. Tanto é que ele relata que em torno de 30 minutos após ter um acesso de raiva, iniciou dor precordial e sudorese. Como houve uma piora progressiva, ele procurou um setor de emergência que foi diagnosticado um infarto do agudo do miocárdio parede inferior. Foi feita angioplastia com stent farmacológico no terço médio da coronária direita, tinha trombo, enfim, sem nenhuma outra obstrução.
Ele evoluiu sem intercorrências e procurou um atendimento para acompanhamento cardiológico. Bom, até agora, tem um paciente de 46 anos, um homem, que tem como história uma briga significativa, que ele atribui que ele teve um acesso de raiva, e posterior a isso, relacionado ou não, tecnicamente, mas posterior ele teve um infarto agudo do miocárdio. Por favor. Bom, primeiro, a raiva poderia ter relação com o infarto? Essa é a primeira pergunta que eu já gero para todos nós. Tem um trabalho muito interessante, que ele é de 2013, que foi reproduzido por outros autores, em que um acesso de raiva ele aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. Nesse trabalho, o risco foi 2,4 vezes maior nas 2 primeiras horas. Eu achei interessante, quando eu fui estudar o caso desse paciente, eu vi que realmente foi exato, ele falou 30 minutos, então o risco aumenta muito nas 2 primeiras horas. Eles, nesse estudo, eles conseguiram observar que pessoas que usam beta-bloqueadores seriam uma proteção, mas fato é que a raiva, houve uma relação em relação a risco de infarto agudo. E é dose dependente, e variou de 1,6 de risco, ou seja, uma raiva que eles chamaram de moderada, até se fosse traduzir para português, seria um enfurecido, que aumentou quase 4 vezes. Então, realmente, não só a raiva, como o infarto. E aí já gera a primeira pergunta, em que hoje eu estava falando, quando eu estava dando aula lá na disciplina, Saúde e Espiritualidade, sabendo disso, a gente comenta ou não com o paciente sobre isso? Então, esse é um cuidado que é um super cuidado, até um grande desafio para todos nós, é não gerar culpa na pessoa. Agora, imagina o Marcos, ele sendo atendido, eu falo o seguinte, olha só, Marcos, realmente, eu como detentor do conhecimento, em tese, eu digo, realmente pode ter sido pela raiva que você teve, existe um risco e tal, enfim, eu falo toda uma questão acadêmica, e eu demonstro para ele que eu sei bastante e deixo ele bastante suficiente também para ficar muito mal com o meu comentário, que eu posso induzir culpa nele, ou seja, eu pioro a situação. Se ele já pode vivenciar a culpa, ele pode naturalmente atribuir ao problema do irmão, ou seja, o que o irmão fez com ele. Então, muito cuidado, que eu acho que para quem está assistindo, e vocês já estão bastante treinados, mas para quem não estiver habituado, muito cuidado com culpa. Mas fato é que a raiva realmente parece ter relação com o infarto, ou seja, aumenta o risco de infarto. Seguindo, então, na anamnese, agora no interrogatório sistemático, ele falou que perdeu a sua saúde com o infarto. Então, essa é a percepção dele. E que não consegue aceitar o fato de isso ter ocorrido. Relata estar muito irritado, em ter que tomar 5 remédios diariamente, acredita que o infarto aconteceu por culpa do familiar, ou seja, por culpa do irmão e dele próprio, porque ele tinha uma vida desregrada. Então, ele falou que a vida dele, com alimentação ruim, andava estressado, também foi responsável. Naturalmente, ele culpa, além dele próprio, o irmão. Ele está com medo que possa ter um infarto fulminante. Comentou que adorava trabalhar com música. Contudo, após o infarto, tem se sentido desanimado, dormido mal, muito ansioso e não conseguiu reiniciar seu trabalho. Além disso, não tem tido mais interesse em fazer atividades em família, encontrar seus amigos, ir para a praia, ensinar violão num projeto social que ele fazia. Ele era muito envolvido nesse projeto social. Ele parou nesse contexto e ele também não quis mais voltar para um centro de meditação que ele havia começado a frequentar antes do infarto. Ele relata que ele começou a se sentir muito bem, enfim, ele que nunca foi uma pessoa religiosa, e não tem religião, inclusive, e ele falou que fez todo o sentido ele ir para o centro de meditação, que ele sentia bem, sentia paz, enfim, tinha essa questão transcendente da espiritualidade, que é a sensação de paz. Antecedente familiar e pessoal, nada de significativo, lembrando que ele tem 2 filhas, de 8 e 10 anos. Já agora, a partir desse contexto, fica claro aqui, se a gente for incluir na prática clínica centrada na pessoa, em que, primeiro, além da doença, a doença foi um infarto. Só que a pessoa, qualquer um de nós, a gente não vivencia a doença, vivencia a experiência da doença. E a experiência a doença dele foi resolvida, teve um infarto, colocou um stent coronário à direita, em tese, está resolvido para fazer o acompanhamento. Só que a experiência da doença dele está sendo a pior possível. Ou seja, e na experiência da doença, é muito importante, nos auxilia bastante, lembrar da sigla SIF, S de sentimento, ou seja, qual o sentimento, qual o medo, qual a preocupação que ele tem de ter um infarto fulminante. Depois é o I, da ideia, ou seja, qual a ideia, o que ele acha que pode estar relacionado. Não quer dizer que foi a causa do infarto, de forma alguma, mas a ideia que ele tem, afinal, a experiência da doença dele, então ele atribui a ideia do que ele imaginar.
Qual foi a ideia que ele tem? Qual é o que ele imagina? Que foi relacionado à briga com o irmão. Naturalmente, uma culpa, como ele atribuía, culpa dele, e mais ainda do irmão, porque, enfim, provocou a raiva, e naturalmente ele acredita que o infarto. Dentro do CIFEIS, a funcionalidade dele está muito prejudicada. É claro, fica clara que toda a funcionalidade dele muito alterada com tudo isso, e em várias situações que ele tinha, que era muito importante para ele adorava tocar, ele é produtor musical, ele parou de fazer, tinha muito sentido para ele o trabalho, tinha até propósito também. E outra coisa que para ele era muito relacionada ao propósito, que remete a um dos pilares da espiritualidade, lembra? Sentido, propósito e conexão, era ensinar violão num projeto social. Ele fazia um voluntariado, para ele tinha anos que ele fazia voluntariado, e nesse contexto ele parou de fazer. Então, tudo que era protetor para ele, ele acabou abandonando, tanto que tem sentido, que é ir à praia, ficar com os amigos, e o que tem propósito, como fazer violão, e a conexão com outras pessoas, e um local que ajudava muito na conexão com ele próprio, que era nesse centro de meditação. Então, essa daqui é uma atividade prática nossa, em que a gente treina, foi da turma anterior, essa é a disciplina, essa nossa querida disciplina de saúde e espiritualidade, em que a nossa primeira atividade é um roleplay. Aqui do lado direito de quem está assistindo, é uma das alunas, a Beatriz. A Bia, ela está encenando ali uma paciente, enfim, que está num sofrimento espiritual, e os alunos, tem uma representando a filha, ficaram com raiva da filha, inclusive, já era na verdade, as pessoas ficam bastante envolvidas com a filha, que é uma outra aluna. Mas treinar algo que é fundamental para esse caso, que é conexão. E a conexão se faz não só em chamar o nome pela pessoa que ela se identifica, mas a escuta ativa. Nós treinamos bastante escuta ativa, hoje foi dia de treinar bastante, em que é fundamental não só a escuta ativa, mas a escuta empática que foi feita nesse paciente, sem julgamento, sem pressa, voltada para a pessoa, com a técnica que eu chamo de SPC, em que eu sumarizo o que a pessoa falou, parafraseio o que ela está dizendo e, naturalmente, clarifico uma nova pergunta aberta. Isso para conseguir entender e eu me organizar e, fundamentalmente, ele se organizar em todo esse contexto, enfim, de dor e sofrimento que ele está. Ele tem, claro que ele está, afetado com toda essa questão pós-infarto. Então, perfeito. Pós-conexão, a gente vai para, por favor, para a avaliação. A avaliação, a gente tem uma pergunta que eu costumo fazer lá, é o seguinte: será que a gente realmente está avaliando os pacientes na totalidade? Quando a gente examina, nesse paciente, examinou, coletou a história, viu o que ele estava, se ele tinha fator de risco, enfim, será que efetivamente a gente está na totalidade disso? Ou seja, ou será que a gente não está num quarto da pizza? Porque a Cicely Saunders trouxe um conceito de dor total. Só que essa multidimensionalidade da dor, ou seja, essa questão multidimensional que envolve a dor, o sofrimento, de uma forma geral, ela foi aplicada inicialmente em pacientes que estavam em fim de vida, em terapia de fim de vida, depois cuidado paliativo, e atualmente ela tem se extrapolado a possibilidade de a gente usar de um contexto geral, que eu particularmente acho que faz bastante sentido e é bastante prático. Para esse paciente, imaginando essas 4 dimensões da dor, que é a física, emocional, social e espiritual, eu queria trazer aqui para a nossa discussão essa separação. Então, a física é a avaliação cardiológica pós-infarto. Qualquer um de nós avaliaria esse paciente seguinte: ele teve infarto, foi tratado, é uma coisa assim, relativamente tranquila. Pode só voltar um pouquinho, Maurício, por gentileza, só mais umzinho? Que passou. Ele foi tratado para o infarto, enfim, em princípio está resolvido. O que cada um de nós poderia falar para ele? Olha, Marcos, você está bem, está tudo tranquilo, você está ótimo, tua pressão está normal, foi feito o tratamento, a coronária ficou excelente, está ótima a sua coronária, você foi um tratamento de ponta, você colocou um stent que é o melhor que existe no mercado, só que a experiência da doença, como eu falei, está muito ruim. E se ele não está bem, alguma dimensão não está boa. Ou seja, se a pessoa não tem uma percepção de saúde, ou, pior, se é uma percepção de doença, algo não está bem em relação a qualquer uma das dimensões. A dimensão física, curiosamente, que é a que a gente mais avalia, a gente está bastante treinado em fazer, ela está tudo ok, enfim. E na dimensão emocional? Ele não tinha critério de depressão, a gente fez o PHQ-9
pontuava baixo, ele tinha mais anedonia, desânimo, falta de prazer e alteração do sono. E sintomas de ansiedade, ele tinha uma pontuação no GAD-7 de 15, ou seja, uma pontuação acima de 10, que é uma pontuação que é positiva para rastreio não só de TAG, mas de sintomas de ansiedade mais marcados, mais significativos e com prejuízo funcional. Então, ele tinha sintomas de ansiedade. Na dimensão social, também estava afetada, ou seja, ele não tinha interesse em estar com a família, com os amigos, então a dimensão social também foi prejudicada. E a dimensão espiritual? Sentido, nas 3 pilares, né? Poderia trazer um do consenso, que foi do último consenso da Cristina Puchalski, 2014, que é a transcendência, que aí no sentido de paz, mas trouxe os 3 para facilitar a didática. Sentido, para ele, trabalho e a praia, ele não estava conseguindo fazer, então prejudicou o sentido dele. Em propósito, trabalho, que também tinha bastante propósito, e o projeto social com as crianças, também não estava conseguindo. Conexão, ele se desconectou dele mesmo, das outras pessoas, e daquilo que para ele era bastante significativo, e que era a família, e, naturalmente, uma conexão pessoal, que é o centro de meditação. E, além disso, ele tinha culpa, e tinha raiva e ressentimento do irmão. Se a gente conseguir perceber, algo que seria, nossa, de qualquer um de nós, de consultório, de ambulatório, esse paciente, ele seria invisível a essas 3 dimensões. Essas 3 dimensões passam, na realidade, sem a nossa observação, e, naturalmente, se a gente não percebe, se a gente não identifica, não tem como ter nenhuma abordagem em benefício, nesse caso, do Marcos. Por favor. No exame físico, não tinha nada demais, pressão normal, logo o Marcos estava ótimo, do ponto de vista biomédico, que é o que o paciente, na realidade, imagina que vai ser avaliado. Eletro dele compatível com o que aconteceu, e o ecocardiograma também com a função preservada e não tinha alteração segmentar relacionada a um infarto. Logo, o Marcos, mais uma vez, estava tudo bem do ponto de vista cardiológico, tudo bem da dimensão física, mas das outras dimensões bastante alteradas, e entre elas chama muita atenção que o evento começou com a raiva, e que ele perpetua com isso, ele está muito ressentido, com muita raiva do irmão, por favor. Agora, será que a raiva aumentaria o risco dele ter novo evento? Seria pertinente para cada um de nós avaliar isso? Se ele estava com ressentimento, com raiva? Esse estudo foi um estudo que foi publicado em 2022, com um N muito grande, em que foi avaliado que não só a presença da raiva, mas a intensidade da raiva aumentou o risco de mortalidade cardiovascular, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Logo, se cada um de nós extrapolar para o caso concreto, que é o nosso objetivo hoje, permanecer, que ele permanecendo, a gente não abordar de forma nenhuma a questão da raiva, do ressentimento, em tese, a gente deixaria em curso um risco cardiovascular que seria oculto para cada um de nós, mas não oculto para o Marcos. Por favor. Então, vamos lá. Qual seria uma grande possibilidade, no caso do Marcos, do que ele está vivenciando dentro dele, ou seja, do ressentimento, desse sentimento de raiva? Uma grande possibilidade é o perdão. Então, vamos lá. O que seria o perdão? E depois a gente volta no plano terapêutico do Marcos. O perdão é importante deixar claro para os pacientes. Primeiro que eu não falo direto para o paciente, olha, você tem que perdoar. Ele vai me dizer com naturalidade, não, ele não merece meu perdão. O que ele fez é imperdoável. Então, essa não é a abordagem que eu uso, particularmente. Por que eu trouxe o caso mais completo? Por quê? Eu acho artificial, na prática, eu falar de perdão descontextualizado. Porque cada um de nós, imagina, chega uma pessoa em que tem todo um contexto complexo, que a raiva, o ressentimento está envolvido nesse contexto concreto, e a gente fala o seguinte, olha só, eu acho que você tem que perdoar, eu acho que vamos fazer uma terapia do perdão. Olha, eu não vejo isso na prática, volto a dizer, meu objetivo hoje é trazer na prática. Eu tenho, primeiro, a conexão, todo o caminho, conexão, avaliação e depois plano terapêutico. Na conexão, escutativa, empática, na presença, muitas vezes a presença compassiva em direção ao outro, né? Compaixão é não só identificar o sofrimento do outro, mas nos inclinarmos para tentar minimizar e ajudá-lo o máximo possível, dentro do que compete a cada um de nós. E eu faço a conexão, eu faço a avaliação. Antes de eu chegar no perdão, claro que eu avaliei a parte física, claro que eu avaliei as outras dimensões, incluindo a dimensão espiritual,
para que eu possa estar junto com ele e já percebendo que existe um problema em curso, que é da raiva e do ressentimento, que no momento apropriado, nesse paciente, curiosamente, acabou sendo até no final da consulta, em que a gente já fez o que eu chamo de psicoeducação do perdão, que é importante ele ter ideia, não do perdão, não falo perdão, o que eu falo é o seguinte, bem prático, olha só, isso que você está sentindo dentro de você, esse sentimento e tal, é que você entende como sendo, se ele está dizendo que é importante, que é verdadeiro, não tem julgamento de valor. Você acha que isso está te prejudicando ou não? Isso pode te prejudicar ou não? Então, eu tento gerar uma expansão de consciência, em que para ele perceber se isso está fazendo bem ou não, se está ok ou não. Você dizer, não, eu estou com ressentimento, eu estou mal, mas eu estou bem assim. Perfeito, se ele está bem assim, está resolvido o problema. O ressentimento está fazendo bem a ele e a raiva também. Não é o que eu vejo na prática, e não é o que está descrito. Então, primeiro eu gero a necessidade, eu tento gerar nele a necessidade dele perceber que aquilo não está legal. Então, ele precisa entender que aquilo não está bem. E o que fazer com isso. Aí depois é um novo momento que eu entro. Queria reforçar que existem as terapias, podem ser feitas em psicoterapia e tal, mas nesse paciente, por exemplo, ele não quis ir em psicólogo, ele não queria psicoterapia, porque ele teve uma experiência prévia que ele não queria. E eu atendo num local, que é um local bem distante, que eu faço um atendimento a cada 15 dias, que eles nem sabem o que se chama, o que é um psicólogo. Então, nem sempre tem disponibilidade, mas precisa de um facilitador, para que a gente seja um facilitador, muitas vezes, de algo que pode beneficiar. E isso entra o perdão. E o perdão, ele se divide em decisional e emocional. O decisional é uma decisão, ou seja, eu desejo perdoar, eu tomo a decisão de perdoar. O emocional, esse é o mais viável na maior parte das vezes. O emocional, esse é o que mais traz benefício, porque ele não só é um buffering, ou seja, não só é um tampão do que o ressentimento causa, do que a raiva causa, faz em todo o nosso sistema no organismo, que a gente vai comentar alguma coisa no sistema cerebral, cardiovascular, enfim, todo no cérebro, no sistema cardiovascular, o que causa, e a nossa abordagem vai ser bem direcionada ao coração, não só isso, mas o perdão emocional, ele agrega um fator positivo, que é das emoções positivas. Ou seja, não adianta só não ter emoção negativa, é fundamental a implementação de emoção positiva. Isso está muito bem descrito para quem tiver interesse na Circulation. Tem um statement da American Heart, que foi publicado em 2021, em que ele fala que é o que chama de conexão mente-coração-corpo. E é um statement da American Heart, reforço, muito interessante, que fala exatamente, ele chama de fator psicológico negativo e fator psicológico positivo. E deixa claro que é fundamental não ter fator psicológico negativo para diminuir o risco cardiovascular, mas também é muito importante desenvolver fator psicológico positivo e, enfim, aí ele avança bastante mostrando da importância de tudo isso para o impacto no coração. E aí é claro, eu deixo claro, quando eu falei com o Marcos, eu falei, olha só, Marcos, o que você acha em relação a isso, tá? E aí, quando a gente chegou no nome perdão, eu tenho que deixar claro para o Marcos e para todos nós que perdão não é igual a esquecer, não é igual a justificar o evento, nem é igual a reconciliar, não precisa ter reconciliação para o perdão, o perdão é aquela chave, que como eu mostrei aí, para libertar cada um de nós. Deixar claro que o perdão não é para o outro, é para cada um de nós. É uma promoção de saúde individual, não tem relação com o outro. Tá? Então, isso é algo que eu sempre deixo muito claro. Aproveitando esse slide, lá até eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. Uma das terapias, quer dizer, uma das orientações de terapia para o perdão é exatamente explicando da importância do perdão. Ou seja, não é falando só, para chegar a fazer um protocolo de perdão, primeiro a pessoa tem que estar bem ciente disso. E é fundamental lembrar que não é esquecimento, justificativa ou reconciliação, não é obrigatório se reconciliar. Pode passar, por gentileza, Maurício? Então, voltando para o Marcos. Então, trazendo agora mundo real. Então, o que entrou no plano terapêutico dele? Quer dizer, isso foi uma junção, né? O primeiro, segundo dia, enfim, mas mostrando assim, o que incluiu? O entendimento da experiência da doença, ou seja, ele entendeu que com o tratamento ele não ia ter um infarto fulminante, isso é fundamental, eu entendi a experiência da doença dele. E percepção de saúde,
que é individual. O que para o Marcos é saúde? E aí eu faço uma coisa que eu acho bem interessante, que é bem descrito, é aproveitar os recursos da pessoa, os recursos atuais e passados. O Marcos, olha só, o que você tem feito para lidar com toda essa situação tão difícil que você está passando? Olha, eu tenho feito isso, 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 isso. No caso, ele não está fazendo nada. Tudo bem, Marcos, isso é o recurso atual. Recurso passado. Marcos, olha só, no momento bom da tua vida, que você estava se sentindo bem, o que você fazia que te ajudava? Foi aí que ele me trouxe tudo isso. Olha, eu andava na praia, eu tinha uma atividade que ensinava violão para as crianças, e aí são recursos dele, eu não criei nenhum recurso, são recursos dele que estavam afetados, entrou lá como numa afetação da dimensão espiritual, em que a gente pode entrar como um plano de ação. Marcos, olha só, claro que ele estava muito ansioso, precisava ser abordado a ansiedade, mas, junto disso, tentar auxiliá-lo do que é dar conta. Marcos, de tudo isso, você fazia, o que você acha que agora você poderia fazer e isso te ajudaria? Olha, eu acho que agora, acho que andar na praia. Pronto, quantas vezes na semana e cria um plano de ação? Existe uma técnica que eu tenho usado bastante, que é a SMART, ou seja, tem uma meta, cria um plano de ação, isso gera um plano de ação para que ele possa desenvolver e naturalmente ser avaliado. Geralmente são 3, no máximo 4 metas. Isso entra dentro da espiritualidade, ou seja, da dimensão espiritual, no caso do Marcos. Mas seguindo, a gente consegue perceber que 1, 2 e 3 é a dimensão física, que é a orientação farmacológica, o acompanhamento cardiológico e a atuação nos fatores de risco tradicionais. Perfeito. Naturalmente a gente pararia por aí, mas olha quanta coisa a gente pode fazer, quantas possibilidades cada um de nós tem. Abordagem clínica referente a sintoma de ansiedade e sono. Foi sugerido, como eu falei, um acompanhamento psicoterápico, só que ele negou. E eu trouxe em vermelho 2 coisas que eu queria chamar bastante atenção, que é a importância da raiva. Agora a raiva é importante. Ou seja, eu não vou falar com o Marcos que a raiva aumentou o risco de infarto dele, mas sim do que pode ser feito agora para evitar novos eventos, ou seja, sem trazer isso como uma culpa, e a psicoeducação que eu falei em relação ao perdão. Por favor, Maurício. Agora, por que é importante avaliar o perdão no Marcos ou em qualquer pessoa do ponto de vista cardiovascular? Bom, tem essas duas meta-análises em relação ao perdão que são bem interessantes. Em relação à promoção da saúde mental, que diminui raiva, hostilidade, depressão, estresse e ansiedade. Bastante compatível com o caso que eu falei. E na outra meta-análise, que eu acho muito interessante, com 93 artigos, ele chama a atenção do perdão emocional, da importância dele, e como se fosse uma dose, ele como se criasse uma dose do perdão, ou seja, aí compara terapia em grupo com terapia individual, aparentemente terapia individual foi melhor, mais sessões, 8 a 12, 2 a 8 em relação a MORC 12, e os 2 modelos que são mais utilizados, que é o Rich e o Ian Wright. Por favor. Então, vamos lá. A gente vai falar, o Ian Wright é um modelo mais complexo, que eu não vou falar hoje, porque ele não é de uma abordagem e de um uso mais de um uso mais corriqueiro. Ele demanda realmente todo um envolvimento terapêutico. Vou falar do Rich. E aí, por favor, Marcos, eu trouxe o Tyler VanderWeele, que para ele pergunta, será que o perdão é uma questão de saúde pública? Sim. Tanto é que ele fala o seguinte, olha só, deveria pensar na viabilidade de exercer o perdão em escala nacional e internacional. E ele traz ali dentro desse editorial, da American Journal of Public Health, que é uma revista muito conceituada, da importância disso. É óbvio que para o religioso a gente pode utilizar uma intervenção baseada em valor, que para o religioso, principalmente para quem é cristão, o perdão é muito forte, é o que mais aparece nos escritos. Mas só que no Marcos ele não é religioso, muitos pacientes não são religiosos, e ainda assim a ideia é que a gente consiga atuar e beneficiar independente disso. Mas trazendo essa questão, por favor, Maurício, trazendo essa questão que foi do Tyler VanderWeele, quem tiver oportunidade, esse site, ele é muito interessante, traz várias possibilidades, isso que eu gosto muito, que é como se fosse tornar uma pessoa que perdoa em menos de 2 horas. Quem traz isso, volta a dizer, o Tyler VanderWeele no editorial, tá? Então, esse daí é muito interessante. Primeiro, ele começa mostrando exatamente isso. Por que perdoar? Os benefícios para a saúde física, mental, para cada um preencher. Essa é uma abordagem que a gente fez num grupo, recentemente, a última que a gente fez, um local que a gente trabalha, é exatamente isso que eu falo. Olha, imagina a mágoa, primeiro imagina algo na tua mão que você
faz muita questão, que você quer que fique contigo, é teu, então fica contigo isso. Segura o máximo que você puder. Depois de um tempo, você imagina o seguinte, você não consegue fazer nada com os braços, sua mão vai cansar, e o que você faz com isso? Você continua, mas é seu, então você tem que segurar aquilo ali, porque tem que ficar contigo. Justifica, você justifica, olha, isso é meu, e eu decido se vai ficar ou não comigo, isso aqui eu quero que fique comigo. E eu falo para as pessoas o seguinte, isso aí vai cansar o braço, vai cansar, as pessoas estavam ficando com o braço cansado. O que vocês acham da gente optar por soltar isso? Isso é a mágoa que a gente está. O outro não sabe que a gente está segurando. Ou seja, essa libertação é nossa, só depende de cada um de nós. Então, é como se o perdão tivesse, essa mágoa, o ressentimento está na nossa mão, e o outro não está aqui junto, só depende de cada um de nós libertar isso. Isso é uma prática que eu faço rápido, antes de falar sobre a gente começar a fazer algo relacionado ao REACH. Por favor, Maurício. REACH, R de recall. Pode ir passando, por gentileza, que é o relembrar. Então, qual é o objetivo do REACH? O que eu passo sempre? Olha só, a ideia é a gente relembrar, isso é para qualquer um de nós, não para um perdão épico, não, mas para o nosso dia a dia mesmo. Eu uso muito no meu dia a dia, de briga, que eu fico chateado, eu sempre lembro, olha só. Então, qual o quê? É lembrar o evento de forma menos emocional possível, da forma mais clara, racional e objetiva. O que aconteceu, o que a pessoa falou, o que eu senti, o que ela sentiu. Então, essa relembrar de forma mais objetiva possível. É de empatia. A empatia é a mais desafiadora, em que eu tenho que me colocar sob a perspectiva da outra pessoa. Então, eu tenho que entender que, volto a dizer, por isso que essa prática, antes, imaginar que o perdão não é para o outro, é para cada um de nós, tá? Então, eu não me prendo a isso, eu não quero me prender, eu quero me soltar. Então, a empatia, eu imaginar, será que a pessoa, quando ela falou, qual era a condição dela interior? Será que ela estava mal, triste, chateada, enfim, tinha algum problema? Será que ela estava numa condição exterior muito complexa? Qual a história de vida dela? Será que a história de vida dela é uma história muito mais complicada? Será que eu, na condição dela, não teria feito a mesma coisa ou até algo pior? Trazer para a nossa realidade a questão do risco, do que cada um tem e que envolve todos nós, que é o fato de nós não sermos perfeitos, ou seja, de cada um de nós errar. E pode ser que ela tenha errado nesse contexto, por uma situação pessoal. Então, cada vez mais, essa falibilidade do ser humano trazida para o interior de quem está nesse caminho do perdão é muito importante. E aí, nesse contexto, é tentar gerar o máximo possível a empatia. Quando isso não é gerado, o protocolo fala para treinarmos a compaixão, que é um outro caminho, mas a empatia é mais importante, ou seja, colocar sobre a situação do outro, sabendo que a dor, o sofrimento, quem foi machucado foi você, ou seja, eu não quero justificar, eu quero só entender para que, para mim, seja melhor. Maurício? O altruísmo é um presente altruísta. O que é isso? Olha, você não merece o perdão, tá? Você pode não merecer nada, mas eu estou te dando, do ponto de vista altruísta, eu estou te fornecendo perdão. E dentro do altruísta, é imaginar o seguinte, olha só, será que em condições, no passado, que eu errei, eu também não fui perdoado? Será que eu mereci o perdão que eu fui perdoado? Isso é levar uma expansão de consciência. E lembrar que o presente altruísta do perdão, que a gente acha que está dando para o outro, é reforçar que é para cada um de nós. Não estamos falando de reconciliação, quer dizer, eu não sei se o outro vai saber ou não, e não importa isso. Maurício, por favor. E os dois últimos é o comprometimento, ser de comprometimento, ou seja, então agora eu me comprometo, no protocolo fala um compromisso público, mas, enfim, um compromisso do perdão, e por último é honrar, ou seja, sabendo que a mágoa vai vir, ressentimento vai vir quando eu olhar, quando eu encontrar, ou quando eu me lembrar, se eu não encontrar mais a pessoa, e eu vou me honrar isso, não, eu me propus a isso, eu honro a questão do perdão. Então, o protocolo REACH, ele, para mim, por exemplo, ele é muito útil no meu dia a dia. Quando eu brigo, eu penso, não, será que eu não fiz? Me colocando, enfim. Eu acho que ele é bastante prático e com um modelo de treinamento, e ele propõe com uma complexidade muito maior, numa proposta de treinamento em curto espaço de tempo para o perdão. Bom, isso foi o perdão. Então, o perdão tem protocolos específicos. Vale a pena, relembrando do perdão, cada caso concreto, estabelecer um plano de ação que envolva a pessoa, em que ela, na realidade, entenda que a gente está vendo ela de forma global,
perceber se existe raiva, ressentimento, se há necessidade do perdão e abordar de alguma forma, principalmente para ela entender a importância do perdão. E ela pode seguir o caminho dela, ou se a gente quiser estabelecer, eu às vezes não faço, não falo de nada protocolar, mas falo dessa questão da mão que eu acho que é muito didático, muito fácil da pessoa entender. Intervenções em gratidão. Por favor, Maurício. Gratidão, só do ponto de vista teórico, é um reconhecimento que algo bom aconteceu com cada um de nós, mas não só isso. É importante saber que, além de algo bom ter acontecido, houve alguém que gerou isso. Saiu só da tela, tá, Maurício? Que gerou, mas tudo bem. Mas que gerou isso, ou seja, não é só perceber algo bom, é perceber que algo bom aconteceu, mas teve alguém. Alguém que pode ser um indivíduo, ou um ser, enfim, não importa. A gratidão, o que nós usamos e que os trabalhos usam a gente usa muito o questionário de gratidão, que foi validado aqui no Brasil, que são 6 itens. Ele é do traço de gratidão. O estado de gratidão a gente não está validado, são 3 perguntas no Brasil, tá? Então, a gratidão é uma emoção positiva bastante importante, mas que a ideia é trazer para um contexto bem prático e em pesquisa, que é o que a gente usa. Maurício? Bom, seguindo, então, lembrando que a gratidão está relacionada a menor reatividade cardiovascular frente ao estresse, menor chance de aumento da pressão arterial, um efeito importante em relação a todo o sistema cardiovascular que envolve diminuição de disfunção endotelial, diminuição de frequência cardíaca, diminuição dos marcadores inflamatórios. Então, a gratidão, esses 2 trabalhos são bastante interessantes, principalmente esse primeiro de gratidão e reatividade, e o efeito da gratidão na saúde cardiovascular, que vale a pena a leitura, e esse é o nosso grupo, que é o que a gente faz. A gente estuda a gratidão relacionada ao endotélio, que é a direita em cima, e tem a Vitória, que foi a primeira que começou lá do grupo, ela fez o TCC, depois a iniciação científica, exatamente da gratidão com modulação autonômica cardíaca, e a outra foto é do Pedro apresentando agora, há 2 semanas atrás, esse trabalho que é da gratidão e modulação autonômica cardíaca, que é o que a gente tem estudado bastante. Maurício? Vários, aqui tem 4, tem revisão sistemática, meta-análise, mostrando a importância das intervenções em gratidão. Então, tem muito estudo em intervenção em gratidão, tá? O que eu trouxe? Separei dentro desses estudos todos o que tem prático para poder trazer para cada um de nós, naturalmente, um direcionamento prático. Por favor? Recentemente foi publicado esses 2 trabalhos no ano passado, que eu achei muito interessante. Um é do impacto das intervenções da gratidão na doença cardiovascular, ou seja, em pacientes com doença cardiovascular, qual é o impacto das intervenções em gratidão. E o outro, que é que também foi publicado ano passado, que é uma revisão sistemática, uma meta-análise, dos efeitos das intervenções em gratidão. Então, as referências, eu acho que são 2 referências bastante interessantes que eu vou trazer aqui, mais num contexto prático. Por favor? A primeira intervenção que surgiu foi na verdade, do Martin Seligman, em que ele trouxe a chamada carta de gratidão, que a pessoa fazia uma carta e ela entregava a pessoa. Isso foi reproduzido em poucos trabalhos, não em tantos trabalhos, mas mostrava da importância da pessoa parar e escrever. Só que hoje em dia é difícil, esse contexto serviu para um momento da época, né? Não é mais factível, não é desse jeito. Imagina, alguém escrever e entregar uma carta à pessoa, mas só em direcionar. E aí tiveram outros trabalhos que não fizeram entrega de nada, mas a pessoa lembrava de alguém que ela tinha muito grato, escrevia, e era avaliado com questionários antes e depois do protocolo, mostrando o benefício só da pessoa lembrar, ou seja, ativar. A gratidão é importante que ela seja promovida, ativada, senão a gente vive no viés da negatividade, ou seja, algo negativo que acontece na vida de cada um de nós, ela é ampliada pelo nosso cérebro. Então, a ideia é fugir disso. Então, a gratidão é o oposto disso, neutraliza isso. Por favor? O outro é o diário da gratidão. O diário da gratidão eu acho muito prático. Lá no local que eu trabalho, que eu faço um atendimento lá há 21 anos, eu tenho feito isso bastante, tá? É bem interessante. A ideia não é, volto a dizer, se a pessoa está deprimida, se a pessoa... É feito, tanto é que foi um trial bastante interessante, que é na na Frontiers in Psychology, foram 3 grupos, mostrando a importância da gratidão em aumentar afeto positivo, felicidade subjetiva e satisfação com a vida, e diminuir afeto negativo e depressão. Quer dizer, não só diminui o que não está legal, como promove o que é importante. Então, não basta só não ter
não deixar de estar bem, mas também promover o bem-estar. E essa é um protocolo que a gente adaptou desse trabalho, a gente fez um trabalho com exatamente com esse protocolo, em que a orientação é essa, em que a pessoa iria escrever 5 nesse trabalho, mas a ideia, como orientação de 3 a 5 coisas que ela se lembre no decorrer do dia em que ela se sentiu grata, que fez bem para ela. Isso começa a ativar a lembrança de coisas que foram positivas, que ela realmente se sentiu bem. Não só isso, mas no dia seguinte, esse trabalho foi durante 2 semanas, todo dia. Pode fazer 1 vez na semana, 3 vezes na semana, quando a pessoa quiser. Tá? Nesse trabalho específico, houve um tempo, a duração foi de 2 semanas, mostrando a importância disso em diminuir afeto negativo e aumentar afeto positivo. E teve uma paciente que até é curioso, que ela colocou, eu fui lendo, que ela depois me trouxe, né? Eu fiz em 2 semanas também com ela. Eu pedi para ela escrever 3 coisas no final do dia. Existem variações disso, em que a pessoa não só escreve as 3 coisas que foi grata, mas por que se sentiu grata, e que não pode repetir. É uma outra variação que, na verdade, dificulta mais para ela, mas facilita que ela tente buscar coisas que são positivas no dia seguinte. Ela botou o cheiro do café, coisas, porque a ideia é que seja simples, porque é óbvio que para cada um de nós não ocorre um grande evento para que a gente se sinta grato todo dia. É uma busca disso, é busca, ou seja, tira o viés da negatividade e foca o nosso cérebro, que nos auxiliou na evolução, mas agora é um problema, mas diminui o viés da negatividade e foca o nosso cérebro em algo que é positivo. Tá? E ela, por exemplo, colocou o ronronar da gata dela de manhã, que ela reclamava do ronronar. Deixa eu ver se eu me lembro, você não reclamou que a gata te acorda todo dia? Ela disse, não, depois pensando bem, olha que curioso, ela, sem perceber, ela desviou o foco cerebral de algo que era ruim para ela, que acordava ela cedo todo dia, que ela começou a achar interessante, ela começou a buscar coisas para ser grata. E isso daí foi muito, realmente, o que mostra nos trabalhos, eu acho bastante interessante na prática. Maurício? Esse caso aqui foi uma paciente lá dessa comunidade que a gente faz um trabalho já há bastante tempo, e foi muito curioso, que ela disse, o que eu vou fazer? Ela é uma paciente que estava ok da depressão, ela tinha perdido o filho, estava ok da depressão, mas não estava sentindo bem. Ela disse que não tinha, assim, e não tinha, a verdade, lá, volto a dizer, lá eles não sabem o que é psicólogo, assim, não faz parte, uma localização que não tem essa disponibilidade. Então, a gratidão não precisa de ter um treinamento, de ser um especialista nisso, nem ter assim, formalmente uma especialidade. Precisa de um facilitador que exerça esse protocolo, que é o Diário da Gratidão. Eu falei, vamos fazer o seguinte, está com a minha letra horrorosa aí, né? Fica 3 a 5 gotas de que a senhora é grata, e traz daqui a 2 semanas, que eu vou lá a cada 2 semanas. E ela me trouxe, e ela escreveu, aí eu fui lendo, aí ela, só que o dela tem um contexto muito religioso, ela não escreveu as 3, mas ela disse que para ela foi uma virada de chave na vida dela, que ela começou, o marido dela começou a obrigá-la a escrever isso outras vezes, tem que escrever aquele negócio de agradecer e tal. Isso para ela foi um grande diferencial. Então, a minha impressão com o Diário da Gratidão, tornando para a questão prática, é muito, acho que assim, é um bom aliado, uma boa ferramenta, principalmente na promoção da saúde mental. Maurício? Esse projeto que a gente tem lá, que a gente chama de Mind Score, de mente, ou seja, avaliações a gente avalia depressão, ansiedade, de espiritualidade, a gente faz avaliação da dimensão espiritual, tem muitos, é um trabalho já, enfim, aprovado, que envolve alunos de medicina, a nossa amostra de funcionário, alunos de medicina. Então, a gente avalia, inclusive, o bem-estar espiritual com FACIT e score de coração. Então, a gente tem aprendido bastante nesse projeto, Maurício. E nesse projeto, eu trago aqui por quê? A partir desse artigo da Scientific Report, a gente tem cá, se esse artigo, resumidamente, foi em ressonância funcional, mostrando quando a pessoa escutava, via a mãe e tal, ou seja, promovia a gratidão. Então, quando promove a gratidão, atua em áreas do cérebro, estudando bem o artigo, é interessante, ele atua em áreas do cérebro que é o córtex pré-frontal, são regiões que atuam na modulação autonômica cardíaca, principalmente o córtex pré-frontal. Perfeito, se isso acontece, deve alterar também a modulação autonômica cardíaca, apesar de ter pouco trabalho, a gente não tinha. E a gente começou a fazer isso. A gente fez uma avaliação da variabilidade da frequência cardíaca antes e durante
que é como está sendo feito ali, de um dos nossos integrantes do MindScore, antes dele ser integrante, que é o Matheus, e a Letícia do lado, analisando, em que é avaliada a modulação autonômica cardíaca antes de fazer a meditação da gratidão, e a pessoa coloca um fone e ela faz coloca uma meditação sem gratidão e com gratidão, para poder comparar. Então, esse é um projeto de intervenção. A gente faz como intervenção uma meditação com foco na gratidão. E, curiosamente, que a gente tem observado até agora, a gente está com 160, 170 pessoas, é que antes de começar a meditação e durante, quando começa a meditação da gratidão, que são 5 minutos, o protocolo, há um aumento da variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Isso é bastante interessante, porque pode ser prático para as pessoas. Imagina colocar, é algo simples, ela colocar um fone, incluir meditação na gratidão, que inclua gratidão na meditação, ela incluir dentro da meditação que ela faz gratidão, como isso pode ser positivo, inclusive para a modulação autonômica do coração, que tem relação com risco cardiovascular, com hipertensão, enfim, outras variáveis cardiológicas, por favor? Então, para fechar aqui as intervenções, caminhando já para o finalzinho. Bom, primeiro, então, o que eu trouxe aqui? Nesse quadro, que o Maurício vai tocar e vai listar, lembra que eu trouxe as meta-análises, as revisões sistemáticas, eu estou trazendo aqui do ponto de vista prático, tá? Já falei algumas, e agora eu vou trazer para que possa, para que fique bem claro para cada um de nós, cada uma delas. Então, vamos lá, começando então. Um dado que a gente pode estimular em cada... Só tocar, por gentileza, isso, obrigado. Para os pacientes, e em alguns trabalhos tem apontado, ou seja, tem demonstrado benefício, é o seguinte: expresse gratidão. Não é hashtag gratidão, obrigado, tal, muito obrigado. Isso muito obrigado não serve para a gente. É a pessoa sentir, expressar gratidão. É um treinamento. A gente, muitas vezes, não faz isso. Ou seja, é agradecer, mas agradecer de verdade. E isso tem demonstrado, em alguns estudos, tem demonstrado que isso é um promotor, atua em áreas nobres do cérebro, como núcleos accumbens, hipotálamo, aumenta a liberação de dopamina, não só a expressão, estou falando a gratidão como um todo, né? Aumenta a dopamina, aumenta a ocitocina, ele tem um efeito também, principalmente no córtex pré-frontal, e naturalmente é a nossa hipótese, que pode estar influenciando a modulação autonômica do coração. Então, expressar gratidão é muito importante, cada um de nós pode fazer, e é importante que seja estimulado isso nos nossos pacientes. Segundo, tem um trabalho que é muito interessante, que é de postagem com o Facebook, em que foi comparado as postagens em rede social, em que eles fizeram isso, né? Inclusive nos grupos, eles chamavam as pessoas que seguiam para ficarem atentos, para poder fazer as curtidas e tal, e compararam uma postagem normal com postagem pautada em gratidão. E foi interessante que as pautadas em gratidão, ela aumentou a percepção de bem-estar. Isso foi positivo. Então, óbvio que eu não vou fazer um trabalho nem pedir para as pessoas postarem em gratidão, mas quando a pessoa me fala que tem postado, para ela, o que resta para cada um de nós, sabendo disso? Validar, não só validar, como estimular, porque aparentemente isso pode ser positivo. 3. Agora, como eu falei, a carta de gratidão é a visita de gratidão. O Martin Seligman, o estudo dele foi em visita da gratidão. E carta da gratidão, tem alguns trabalhos que também são bastante interessantes, em que a pessoa não entrega a carta, ela precisa pensar em alguém, escrever no computador mesmo, né, no modelo de hoje, escrever no computador, e não precisa nem entregar, mas só em tentar lembrar, mas tem que ser assim, não é colocar, obviamente, na inteligência artificial, ela tem que escrever aquilo ali, porque ela, às vezes, demorava, tem um estudo interessante, que a pessoa que demorava 10 minutos, 15 minutos, tentando lembrar mesmo, que vai ativando as áreas cerebrais da gratidão, isso, naturalmente, nesse trabalho, foi um promotor de bem-estar. 4. Diário escrito da gratidão foi aquele que eu falei, tanto dá para fazer numa condição formal, em que a gente estabelece um tempo, a maior parte dos estudos é por 14 dias, mas pode ser feito por um tempo menor, tem trabalhos que falam uma semana, enfim, ou quando a pessoa quiser, ou se quiser fazer uma intervenção controlada, é o que a gente fazia isso, não de uma forma até protocolar, mas como lá, nesse local que eu falei, que a gente faz um atendimento, que usa com mais frequência,
tem a possibilidade, geralmente eu faço um questionário antes e faço depois. Aliás, esses questionários são curiosos. Eles demonstram o seguinte, que o benefício ele pode durar mais tempo, ou seja, mesmo quando interrompe, nesse trabalho, por exemplo, foi analisado 14 dias depois, demonstrando benefício. É interessante como parece prolongar isso, dá um eco, né, de benefício. O outro, que é no quinto, que também é interessante, que é o diário mental da gratidão. Alguns falam listas mentais da gratidão, reflexão da gratidão. É a pessoa imaginar, ou seja, imaginar alguém, imaginar alguma coisa, ou um ser, do que a pessoa é grata. Esse estímulo à lembrança da gratidão também parece estimular áreas cerebrais que são muito protetoras. Sexto, e entra também, além de ser um diário em que a pessoa faria todo dia, as reflexões. E uma outra coisa curiosa é a visualização. Tem vários estudos com visualização da gratidão. A gente está agora num trabalho lá, que eu estava discutindo, ainda não foi aprovado pelo CEP, não. Mas estava com 2 alunas conversando antes de eu vir para cá. Elas vão fazer a visualização terapêutica, que é lá nos pacientes em cuidado paliativo, inicialmente, que é bastante interessante, que você faz, existe um protocolo, a gente está estabelecendo o tempo antes, vai ser 2 minutos, 3, no máximo 5, de visualização terapêutica. Só que a visualização terapêutica, que é existe um protocolo para isso, e a gente pode orientar, eu oriento os pacientes em casa a fazer uma técnica respiratória, diafragmática, e geralmente para algumas pessoas, eu falo para fazer a visualização terapêutica, que é imaginar no local seguro, enfim, para que possa ativar o parasimpático. E utilizar dentro da visualização terapêutica a gratidão parece ser interessante. Então, a pessoa pode agregar gratidão, tanto na meditação que ela faz, tanto na sua prática espiritual. Se a pessoa faz oração, perfeito, você faz oração, faz. Como é que você faz? Tá. E como é que você sente? Eu não falo, olha, você tem que fazer, tem que ser grato na oração, que isso daí é artificial, mas tentar levar a pessoa, se ela faz isso, estimular da importância do benefício que é para ela a gratidão, dentro, no caso das pessoas religiosas, quando ela faz alguma oração ou ela está com uma atividade espiritual não religiosa, como, por exemplo, a meditação. Por último, o que eu falei é a meditação da gratidão, que é algo mais novo, é enfim, é um interesse nosso de estudo lá, a gente está em vias agora de escrita, enfim. Mas, de toda forma, os resultados que a gente tem tido são muito interessantes. Eu acho que é bastante promissor ter a meditação direcionada para a gratidão do ponto de vista... Claro que na prática pode ser feito, mas a ideia é trazer isso do ponto de vista metodológico, científico, enfim. Bom, para finalizar, esse daqui, lembrando, esse aqui, para quem não conhece, é o Bob, tá? O Bob, todos são vira-latas, tanto os meus gatos e cachorros. Então, o que eu trago aqui? O Bob, como chegou aí, como está agora, e a Vivi e a Totó, agora como elas estão. Mostrando o seguinte, a gente tem a grata oportunidade, assim, está no nosso alcance, de cada um de nós, observar com gratidão coisas do dia a dia. Depois, quando eu estudo, eu trouxe isso porque depois de estudar gratidão, eu disse, caramba, eu estou com os gatos, as gatas do meu lado, tem um cachorro que fica do meu lado. Eu vivo e não percebo isso, não é só saborear, que é um outro construto, mas se sentir grato por essa oportunidade, eu sei que em outro momento eles não vão estar juntos, mas da importância que enquanto estiver, eu desenvolver, eu direcionar o meu estado mental para a gratidão. Eu deixo aqui agora, Maurício, por gentileza, o meu abraço fraternal, carinhoso, e esse é o meu contato para quem quiser, vai ser um prazer, e mais uma vez, eu reforço a minha imensa e intensa gratidão por estar aqui com vocês.